paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Abram comigo a Bíblia de vocês, no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 34. Amém? Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Sua própria palavra já diz tudo. Tudo veio dele e tudo é para ele. E se estamos aqui nessa noite, é para darmos glória a ele. Amém? Vamos fechar nossos olhos, falar do Senhor. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos como a tua igreja, Pai, para te dar honra, para te dar glória, Senhor, porque sabemos que tudo veio por ti, Senhor, e tudo é para ti. Se estamos aqui nessa noite, Senhor, é porque o Senhor nos permitiu e queremos te agradecer, Senhor, queremos te louvar de todo o nosso coração, Senhor. Queremos que a nossa adoração suba como incenso agradável diante de ti, Pai. Por isso, usa-nos e que possamos também, Senhor, ser cheios de ti, neste lugar, Senhor, neste momento. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Amém? Amém. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou.
Declare. Quero a igreja declarar agora. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Mais uma vez. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas te buscamos, mas te pedimos. Grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Sempre perto está, dando a solução. Mas que sabe
se apagou. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cantamos
vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nesse mesmo espírito, nessa mesma alegria, podemos sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, 33 e 34. Lucas 12, verso 33 e 34. Amém? Diz assim: vendei o que possuis e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que jamais acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Até aqui. Aqui, nessa passagem de Lucas, um pouco antes, Jesus está falando sobre as preocupações da vida. E ele fala um pouco antes aqui, no versículo 25, pergunta assim: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua estatura? Aí no 26 ele fala: portanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerais os lírios como crescem, não trabalham nem fiam, contudo vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele está falando sobre as preocupações da vida. Quem aqui tem preocupações? Tem pouca gente que tem preocupação. Quem aqui tem preocupação? Se eu puder botar o pé. Todos nós temos preocupações. São coisas naturais da nossa vida. E nem por isso nós deixamos de ser crédulos. Nem por isso nós deixamos de acreditar no Senhor. É uma coisa humana. A carne, nós que fala isso. Mas nós precisamos ser maior do que isso. Nós precisamos falar maior do que nossa carne. E nós devemos colocar o nosso coração primeiramente nas coisas do Senhor, como diz aqui no versículo 33, na parte B: tesouro dos céus que jamais acabem, onde não chega ladrão e traça. Na verdade, perdão, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fazendo link com um pouco atrás ali no versículo 26, onde ele fala sobre ansiedade, sobre as coisas que nós buscamos na nossa vida. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é entregar o nosso coração ao Senhor. Já preguei isso aqui numa mensagem passada, mas eu vejo que a palavra do Senhor ela precisa ser repetida, não por vã repetição, mas para que ela entre verdadeiramente nos nossos corações. E quando eu falo isso, eu falo primeiro no meu coração também. Então nós temos que dar primeiramente o nosso coração ao Senhor, seja com nossas atitudes, seja com nossas preocupações. E aí ele fala que as coisas que nós devemos fazer, o nosso tesouro, nós devemos buscar o tesouro no céu, porque ali não chegará o ladrão e nem a traça correrá. A traça comerá, não roe a traça, nem o ladrão chegará. O que quer dizer isso? Muitas pessoas lutam a vida inteira, buscam a vida inteira buscar coisas aqui na terra, buscar montar impérios, coisas materiais, poder, fama, posição. E eu vejo que isso, sendo bem colocado, não é errado. Você buscar uma estabilidade financeira, você ter uma qualidade de vida, mas o que foi que eu falei? Primeiro devemos buscar o Senhor e colocar o nosso coração no Senhor. Essas são as demais coisas que serão acrescentadas em nossa vida. Essas são as coisas que, se da vontade de Deus for, em nossa capacidade, Ele nos dará. Mas o mantimento principal, as coisas que são necessárias para nós nos mantermos, que é o de comer, o de beber e de vestir, o Senhor nos garantiu. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, isso não faltará. Na mesa de vocês não faltará o pão.
Não faltará um teto sobre a cabeça de vocês. Continuem crendo no Senhor, que Ele é fiel. Eu estava isso mais cedo, eu estava refletindo, tinha saído com minha esposa, e aí nós pensamos em muitas coisas, né? Organizar as contas, tem um filhinho agora que está vindo, e aí quitar o carro, depois comprar um carro melhor, e tentar comprar uma casa, um apartamento. E aí você acaba, quando começa a pensar muito nisso, você começa a se acostumar com as coisas aqui deste mundo. Vocês já perceberam isso? Você começa a se contentar com as coisas e criar outras coisas. Meu Deus, quando eu morrer, eu vou perder tudo. Pouco de nós pensamos assim, né? E aí na hora que eu estava assim, eu pensei, eu não tenho que me acostumar com as coisas deste mundo. Minha morada é lá no céu. Eu não tenho que querer as coisas deste mundo. A minha morada está lá me esperando. Eu vou fazer sim, o que tiver que ser feito aqui, entregando primeiramente meu coração ao Senhor, seguindo os seus passos, andando em retidão, devolvendo o dízimo, 10% de tudo que eu ganho, ofertando na casa do Senhor, demonstrando fidelidade ao Senhor, e Ele me dará o que prometeu, necessário para viver, nunca faltará na minha vida. E eu tenho certeza que Ele também me dará muito mais além. Amém? Então, debaixo dessa palavra, quero que os irmãos venham devolver os seus dízimos, trazer suas ofertas e suas primícias da casa do Senhor. Amém? Shalom, igreja. A paz do Senhor. Amém. Abra comigo a tua Bíblia.
capítulo 1, a partir do verso 1. Ou Neemias. Tudo é Mias. Neemias, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajudarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Beleza, sentar. Uma leitura bem grande, né? Então, na verdade, queria ler bem mais aqui, mas o tempo não dá chance, né? Nós vamos falar aqui, trazer esse texto dentro do contexto da nossa vida. Amém? Amém. Trazer a realidade do passado para o contexto, para a situação presente das nossas vidas, da nossa igreja, das famílias, né? Nós vamos falar sobre restaurar as janelas da alma. Amém? Então nós vemos aqui um texto em que Neemias ele era um dos cativos que foram levados prisioneiros para a Babilônia. Babilônia entrou, conquistou, destruiu ali boa parte de Jerusalém e escolheu aqueles que atendiam às necessidades do rei de Babilônia e levou muitos cativos. E aqui Neemias, que era um desses cativos, ele então recebe pessoas que vinham de Jerusalém e ele pergunta, ele quer saber como é que estava a cidade que tinha sido atacada, como é que estavam vivendo as pessoas que permaneciam lá, e ele diz aqui que a notícia não era boa, que as pessoas estavam vivendo situações críticas, que a cidade estava
Então, o povo que ali ficou vivia no desprezo, vivia numa situação muito ruim. Neemias, ele diz no final: e eu era copeiro do rei. Mesmo que retirado uma muito grande distância da sua cidade natal, da sua terra natal, Neemias, podemos dizer que Neemias tinha uma vida relativamente boa. Era copeiro do rei, tinha acesso ao rei, tinha acesso a toda a comida, os banquetes do palácio real. Talvez ele quisesse permanecer ali na sua condição boa. Por que eu vou me importar com os que estão lá, se eu estou vivendo bem? Mas Neemias não agiu assim, né? O texto diz lá em Neemias 1:3: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Aquilo abalou o coração de Neemias. Neemias era um homem que tinha um coração capaz de sentir, capaz de se inquietar com a miséria do povo, com a miséria das pessoas. Ele se inquietou por saber que a nação dele, a cidade dele, estavam em humilhação. E ele começa a interceder, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar por aquela situação crítica. Então ele lamenta e chora pelos seus irmãos. Aquilo incomodava o coração dele. Ele não podia simplesmente estar ali, ainda que cativo, numa situação boa, do que aqueles que ficaram humilhados, desprezados, vivendo em miséria, vivendo numa situação de insegurança. E ele então se põe na brecha, ele se coloca na brecha para orar, intercedendo pelo seu povo e clamando ao Senhor que lhe desse oportunidade diante do rei, para que aquela situação fosse restaurada, fosse melhorada. Então ele se coloca ali com algumas atitudes tremendas, intercedendo diante de Deus pelo seu povo. Primeiro, ele faz confissão pelo povo de Israel. O povo de Israel não foi aprisionado ali, o povo de Israel não foi derrotado ali porque simplesmente veio um povo mais poderoso do que ele. Mas aquela situação era consequência da prevaricação do povo de Israel, era a desobediência dos reis de Israel, a idolatria que reinou durante muito tempo em Israel, que levou a essa grande situação. O pecado de Israel, ali estava patente a situação que era provinda do pecado de Israel. Então ele faz ali confissão pelos pecados do povo de Israel, ele faz confissão pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Ele faz confissão ali por todas as transgressões do povo de Israel, e ele se coloca diante de Deus como instrumento. Ele se coloca diante de Deus como uma resposta. Senhor, ele diz, como dizia ali o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca diante do Senhor para agir diante daquela situação. Ele simplesmente não faz uma oração: Senhor, vai lá, resolve tudo, estende a tua mão de poder. Não, ele fala: Senhor, dá graça, dá-me graça diante deste homem. Ele fala do rei, para que ele possa ir e possa fazer a diferença, reconstruindo ali a sua cidade natal. Então ele se coloca de uma forma tremenda. Ele se coloca ali da forma como a gente vê muito e prega bastante aqui sobre a palavra de Deus a Salomão, que está lá no livro de 2 Crônicas 7:14. Nós pregamos tanto, alguém pregou isso uns 2, 3 vezes, tremendo. E Deus fala para Salomão, Deus fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso foi muito, muito antes. Deus falando a Salomão. E agora aqui, Neemias, ele traz à risca essa palavra e ele se coloca para orar, para interceder pelo seu povo, pela sua terra, para que Deus sare aquela terra, para que Deus opere ali e termine com a humilhação e a derrota do seu povo. E isso aconteceria com Israel, acontecia com Israel, como eu falei, por causa dos maus caminhos de Israel. Nós podemos ver aqui, identificar 3 atitudes muito interessantes de Neemias. Primeira, era a capacidade de se comover com os problemas das pessoas. Olha, Jesus, ele olhava as multidões, ele tinha compaixão. Ele olhava como ovelhas que não tinham pastor, não tinham direção, não tinham caminho certo, andavam errantes. Aqui Neemias, ele se incomoda. Em segundo lugar, ele se coloca como resposta. Sabe, às vezes o que falta mais no homem de Deus ou na mulher de Deus, às vezes não é nem oração, mas é oração com postura, oração com atitude, oração com, olha para mim, Senhor, me usa como resposta, me usa como instrumento, me usa, Senhor, me abençoa, Pai, me dá a direção para eu falar com o rei, para que eu possa ir, para que eu possa conseguir tudo que eu preciso, para que eu possa conseguir as pessoas que eu preciso para fazer aquela obra de restauração. Então ele se coloca como solução para o problema, ele se coloca como resposta para Deus, porque muitas vezes nós oramos, mas não nos colocamos no caminho, não nos colocamos como resposta, e Deus continua ali, como que falando ali para Isaías: a quem veremos e a quem agir por nós? Aí imagina o profeta calado, e o profeta não dá resposta, e o profeta não se move. Eu estou me fazendo de surdo, eu não ouço. E a pergunta do Senhor continua: a quem enviaremos? E a quem agir por nós? Então Neemias, ele se coloca, porque ele tinha um coração, colocou no seu coração o desejo de reconstruir as portas e os muros de Jerusalém. Então muito nos falta como cristãos, às vezes, isso, nos colocarmos como resposta daquilo que Deus está requerendo de nós. Então nós precisamos olhar aqui para as atitudes de Neemias. Havia muitas dificuldades. Quando por fim Neemias conseguiu ali a autorização do rei e o mandato do rei para conseguir madeiras, pessoal, proteção, para então seguir para Jerusalém, e havia muitos inimigos. Neemias não chegou lá e as portas se abriram, não. Neemias muitas vezes andou no seu cavalo ali, solitário, à noite, sem que ninguém o soubesse, para olhar, para tomar conhecimento da situação. E por quê? Porque havia muitos que eram contra aquilo, e os inimigos se levantaram os arábios, levantou Tobias, levantou Sanbalate, levantou tantos inimigos que o ameaçavam de morte. Mas Neemias, ele fez a coisa que tinha que ser feita. Ele buscou a direção no único lugar onde ele conseguiria uma palavra de incentivo, de vitória. Ele buscou a Deus. Amém. Então, ele fez o correto, ele buscou na direção do Senhor. Quando nós olhamos aqui, por que o homem solitário ali na sua condição, impotente fisicamente falando, porque ele não tinha por ele mesmo nada com o que fazer, por que ele se arriscaria tanto? Arriscaria uma nova invasão dos inimigos lá naquele lugar e arriscaria a vida dele. Mas por que então era tão importante a reconstrução de Jerusalém? Em primeiro lugar, guardem isso, porque eu vou repetir isso que eu vou falar agora. Jerusalém era para os judeus o centro da adoração a Deus. Amém. Amém. Ali
estava a cidade de Jerusalém, o centro de adoração. Em segundo lugar, Jerusalém era o centro, a cidade mais importante de Israel. Amém? Dali vinha a direção, ali o rei reinava, ali o rei expedia as suas ordens, ali estava o centro do comando do povo de Israel. Em terceiro lugar, a cidade estava insegura, desprotegida, porque os seus muros, as suas portas estavam destruídos. Então, imagina, foi um povo poderoso ali, conquistou, derrubou os muros, os portões, levou muita gente cativo, agora estava ali tudo desprotegido, não tinha exército. Então, qualquer povo poderia ali chegar e se aventurar e completar a obra e destruir mais ainda. Sabe quando você olha para Israel? Israel é um paizinho pequenininho, menor acho que o estado de Alagoas e Sergipe. Imagina, olha o tamanho do Brasil. Israel tem hoje, se eu não me engano, em torno acho que de 10 milhões de habitantes. 10 milhões. Cercado de povos árabes, países, mais ou menos 95, isso já há bastante tempo quando eu pesquisei, 95 milhões de pessoas, de inimigos ao seu redor, a maioria querendo ver Israel destruído. Hoje, isso hoje. Então, ele tinha um coração que ele olhava, ele via que aquilo não podia permanecer daquele jeito. Aquilo brotou no coração dele um grande amor, porque o seu povo estava ali completamente desprotegido. Em último lugar, a importância de Jerusalém. A Bíblia diz que ela é a cidade do grande rei. Amém? Isso não está lá, e depois você pesquisa lá em Mateus 5,35. A cidade do grande rei. Porque provavelmente ali quando Jesus voltar na sua segunda vida e estabelecer o seu reino milenial, ali de Jerusalém, o rei reinará. O Senhor Jesus reinará por 1000 anos, a cidade do grande rei. É onde Jesus vai voltar. Ele não podia deixar a cidade do grande rei abandonada. Então Deus colocou, eu creio que Deus colocou no coração de Neemias o desejo, o amor por Jerusalém, para se levantar como homem em resposta ao coração de Deus, para ir restaurar aquele lugar, reconstruir o que estava destruído. E quando nós olhamos, como eu falei, nós vamos tentar contextualizar, trazer o que Neemias se prontificou a fazer para os dias de hoje, para mim, para você, para cada cristão, para cada um. Só precisamos nos levantar. E Deus, Ele traz resposta. Fala para o Senhor, quando você diz sim para Deus, Deus diz sim para você. Amém? Então, dentro desse contexto que nós olhamos aqui, da importância de Jerusalém, nós podemos olhar nas mesmas condições com referência à igreja. Nós podemos olhar com referência à nossa família. Nós podemos olhar com referência à nossa vida pessoal. Da mesma forma, também aqui, em primeiro lugar, a nossa vida. Fala assim, a minha vida é um centro de adoração. A tua vida é um centro de adoração. Sabe, nós desprezamos isso porque não entendemos. Mas quando nós entendemos que a nossa vida, ela foi chamada por Deus, restaurada por Deus, salva por Deus, para que sejamos centro de adoração. A tua vida é importante para Deus. Da mesma forma, aqui, e mantendo as proporções, a igreja, ela é o quê? É um centro de adoração. O que nós viemos fazer aqui, todo domingo? Cultuar. Cultuar e adorar. Amém?
Às vezes nós erramos tanto como igreja. Vamos na igreja. Fazer o quê? Adorar. Adorar. A igreja é um lugar, antes de tudo, de adoração. Nós estamos treinando aqui para que quando chegarmos ali diante do trono da glória do Senhor, estejamos lá diante do trono da glória, dizendo: oh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos adorar 100% do tempo. O nosso ministério é eterno adorar. Acontece que nós não conseguimos. A nossa capacidade de todos nós é tão limitada que às vezes a gente não consegue imaginar, sequer pensar como é que pode ser um negócio desse. Adorar na eternidade, sabe, é tão grandioso, é tão maravilhoso que os nossos corações não conseguem conceber, a nossa mente não consegue imaginar. Coisas que os olhos não viram e o coração ainda não é capaz de sentir. Nós vamos ver também a família é o centro de adoração. A família é a primeira igreja. Por que o inimigo ele lança a mão tanto da igreja, da família? Ele ataca tanto, ele ataca a vida do cristão, ele ataca a família, ele ataca a igreja. Por quê? Porque são centros de adoração. A família tem que ser um centro de adoração. A família é o primeiro lugar onde se deve ouvir, falar e pregar a palavra. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Em segundo lugar, a nossa vida ela é importante para Deus. A minha vida individual é importante, a tua vida, assim como a tua casa, a tua família, assim como a igreja. Até por esse motivo, é um centro de adoração. Amém? É um centro de louvor. Em terceiro lugar, sem Deus não há igreja. Amém? Sem o nosso Deus não há igreja. Nós estamos aqui por quê? Por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós estamos aqui por Ele. Sem Deus não há igreja. Sem Deus a igreja ela é derrotada. Sem igreja, sem Deus, nós estamos desprotegidos. Aqui o texto ele nos fala das portas e dos muros fendidos. São as janelas da nossa alma, a nossa vontade. Sem Deus, as portas da nossa alma, elas estão escancaradas, porque o Espírito Santo de Deus, o bispo está ministrando sobre o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia. O bispo vai falar isso semana que vem, não é isso? Ele que nos guia. Para quê? Para não pisarmos fora do caminho. É Ele que nos ensina. É Ele que nos ajuda. A nossa vida ela é completamente desprotegida se não tivermos Deus no nosso coração. A nossa vida. A Bíblia fala o quê? Que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E elas são a razão de quê? De não sermos consumidos. É o Senhor que nos protege. A nossa vida ela é morada do Espírito Santo. É incrível, né? Vem ouvir sobre o Espírito Santo. A igreja, o Espírito Santo habita na igreja. Amém? Sabe por quê? Porque eu e você somos igreja. Amém, irmãos? Amém? A nossa família também precisa ser lugar onde o Espírito Santo habita. Amém? Então, eis porque, sabe, a importância que havia ali para Neemias sobre Jerusalém. Aqui, da mesma forma, nós fazemos aqui a correspondência da importância de Deus, da importância da nossa vida para Deus, da importância da igreja para Deus, da importância da família para Deus.
nós temos que proteger a nossa casa, nós temos que proteger a nossa família, a nossa vida. Como é que nós vamos fazer isso? Buscando no único que pode fazer isso. Foi o que Neemias fez. Buscou em Deus. Ele já sabia que as portas e os muros estavam fendidos. Agora nós temos que olhar para dentro das nossas vidas. Nós temos que olhar para dentro da nossa família. Onde está a brecha? Onde está o lugar da invasão? Onde está o lugar onde nós permitimos que as nossas vidas e aquilo que entra na igreja, que não pertence à igreja, entra para consumir e para corromper os princípios da palavra de Deus? Nós não podemos. Eu não posso. Eu tenho que, a Bíblia me chama para vigiar e orar. Então nós temos que vigiar e orar. Amém? Em momentos críticos, nós vemos que o Senhor, Ele permitiu algumas situações para que Israel fosse corrigida. Mas o Senhor, assim como permitiu, Ele restaurou. Amém? Nós vamos ver agora, em tempos muito mais recentes aqui, a reforma protestante encabeçada ali por Martinho Lutero, em que a igreja estava corrompida por preceitos completamente fora do projeto de Deus, e então ele se levanta para trazer o quê? Uma direção. Por quê? Deus tratando com a igreja. Deus está tratando hoje. Às vezes a gente não consegue identificar. O problema da igreja é que entram coisas que não deveriam entrar. Na nossa casa entram coisas que não deveriam entrar. Por quê? Porque os nossos muros estão fendidos. Porque as nossas portas estão escancaradas. Nós não fazemos critério entre o que é bom e o que não é bom, entre onde é o que é espiritualmente saudável e o que é espiritualmente deplorável. Nós não fazemos diferença. Nós escancaramos e não fazemos critério de separar. Isso entra, isso não entra na minha vida. Isso entra, isso não entra na minha casa. Então nós temos que ser criteriosos. Amém? Amém? Então, há momentos sim que Deus precisa fazer correções nos rumos da igreja. Correções no rumo da nossa família. Correções no rumo da minha própria vida. Quem está permitindo entrar? Fala para o seu irmão, nós temos que fechar as brechas da nossa vida, da nossa família. Amém? Então, sempre que o coração do homem se endurece, se exalta, é o momento que Deus ele vem para restaurar, para fazer o que? Curar para você. Seja que nível for, nós temos que estar olhando. O que a Bíblia diz sobre o ladrão, né? João 10:10. O ladrão não vem somente o quê? Para roubar, matar e destruir. Então nós temos que olhar para isso. O problema é que ele entra às vezes tão sutil que a gente não se apercebe, e quando a gente vê, ele já está sentado na poltrona da nossa casa, já assumiu o comando da nossa casa, as nossas palavras já não têm mais respaldo, porque nós assumimos aquilo que ele permite que assumamos. Nós precisamos mudar, fechar as brechas da nossa vida. Amém? Sempre que o Senhor estiver trabalhando nas nossas vidas, sempre que o Senhor começar a restaurar as nossas vidas, algumas coisas, tais as mesmas coisas ali que aconteceram com o inimigo, também vão acontecer. Porque o inimigo ele não fica feliz de ver a nossa vida restaurada. Amém? Você entende isso? É onde ele vai espernear, ele vai querer manter a presa daquilo que ele chegou até ali. Então algumas coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o inimigo ele vai te acusar injustamente. Ele vai começar a levantar coisas. Sentimento de culpa. Sentimento de insegurança, de dúvida. Porque Deus não opera na dúvida. Deus opera onde? Na fé. Então cuidado com isso. Começa a vir
pensamentos que tomam conta do teu ser, da tua mente. O que é que você está pensando? E em consequência do que você está pensando, o que você está falando? E em consequência do que você está falando, o que você está vivendo? Uma realidade de Deus, uma realidade de fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé, mas aquele que não crê em Deus, ele vive pela circunstância, pelo momento, pelos indicativos. Não, com Deus não é assim, é pela fé. Então nós temos que olhar para dentro de nós e vigiar. Amém? Neemias 2:20, ele diz assim, só para a gente entender aqui: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então ele fala: os servos de Deus, nós é que vamos nos levantar, nós, os homens e mulheres de Deus, é que vamos nos levantar e edificar em Deus. Mas ele fala: mas vós não. Ele está se referindo aos inimigos, porque os inimigos eram tão sutis ali, malignos, que eles queriam entrar, queriam fazer parte daquilo que eles não eram. Sabe, Deus está falando aqui: ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Jesus, ele fala: quem comigo não ajuda, espalha. Sabe, então nós temos que ter cuidado, aqueles que estão do lado de fora, que estão tentando dar opinião sobre a igreja. Quem tem autoridade para falar na igreja e da igreja é o Espírito, é o Senhor, ninguém mais. Em segundo lugar, ele tentará te atacar para fazer desistir. Foram as primeiras palavras dos inimigos lá de Neemias: olha, você vai reconstruir? Rapaz, deixa isso de lado, vale a pena não? Olha que trabalheira doida, para que você vai fazer isso? Às vezes nós julgamos por menos a obra de Deus, achamos que não vale a pena, mas Deus está falando assim: tudo o que você faz, tudo o que a minha palavra diz, vale a pena. Sabe, há muitas pessoas, a Bíblia diz que há muitas vozes neste mundo e todas elas têm um sentido. Então cuidado, que sentido é esse? É um sentido bom ou é um sentido contrário àquilo que Deus fala? Então tem que cuidar. Neemias 4:14 diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai. Sabe, nós temos que estar todo o tempo vigiando. Neemias, o que fez diante dos inimigos tentando ali invadir enquanto eles construíam? Botaram soldados, os soldados trabalhavam de um lado, botando massa, botando pedra, reconstruindo os muros, e ao mesmo tempo estavam com as suas armas, com as suas espadas, pronto para pelejar quando o inimigo viesse. O cristão é assim. O cristão ora, o cristão adora, o cristão intercede, mas o cristão também é aquele que tem as armas espirituais para realmente prevalecer quando o inimigo vem contra ele. São armas espirituais em Deus. Amém, pessoal? Então nós temos que orar e vigiar. Amém? Orar, como Neemias fez, construir, reedificar e pôr guardas. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, o inimigo usará pessoas que estão junto de você para afastar da obra. São as pessoas que estão junto de nós, mas não têm a mesma fé que você. A quem que eu devo dar ouvidos? Palavra de Deus. Ah, me falaram isso. Ah, eu ouvi isso. A internet, o bispo hoje também mencionou, a internet tem um monte de lixo. Se nós não filtrarmos, nós estamos levando lixo para as nossas vidas, nós estamos trazendo lixo para a igreja, nós estamos levando lixo para dentro das nossas casas. Mas o curioso é
Eu queria falar para você aqui, quando Deus age para restaurar, sempre gera um resultado bom. Amém? Fala assim, Deus tem um resultado bom para a sua vida. Amém? Então, o resultado dessa reconstrução dos muros das portas gerou um avivamento para o povo de Israel. Avivamento. Aquele povo foi maltratado por guerra, muitos mortos, muitos feridos, prisioneiros, escravos, longe de Deus, sem culto. Então, Neemias, o que Neemias fez, a coisa principal que ele fez, porque nós tínhamos ali, porque a visão dos muros fendidos, a visão das portas fendidas, a visão da invasão de um exército físico, mas Neemias fez mais do que isso. Neemias restaurou as portas da alma e os muros da alma daquele povo. Neemias, ele colocou o povo todo em praça pública, diante de todos, leu a palavra de Deus, todos ouviram, a palavra foi explicada, para que houvesse entendimento, para que houvesse a essência de todo o povo. Sim, nós entendemos, sim, nós aceitamos. Neemias trouxe de volta a palavra. O verdadeiro avivamento dos corações não é foguetório, não é pulo, grito, não, é um avivamento quando a palavra viva, ela brota no meu coração, nos nossos corações. E Neemias ali, ele fez questão de restabelecer a palavra de Deus para o povo de Israel. Amém. E o resultado disso é um resultado prático que lá em Neemias mesmo a gente vai ver o resultado do que aconteceu, fruto deste avivamento. Primeiro, eu vou deixar você buscar lá para você ler depois, mas está lá no livro de Neemias. O povo começou a contribuir para as ofertas do templo. O povo não ofertava mais, o povo não dizimava mais. Esse é o sinal de avivamento. Quem crê, Senhor, quem acredita nisso, vai dizimar e ofertar. É sinal de avivamento, é sinal de vida espiritual. Eu confio no Senhor, eu não confio no dinheiro, eu não confio nas finanças desse mundo, eu confio no Senhor. O povo começou a contribuir com as ofertas para o templo. Diz ali que ele restabeleceu a festa dos tabernáculos, é uma das principais festas dos judeus, que eles comemoram ali o tempo que o Senhor habitou entre eles, o Senhor tabernaculou com eles. Então a festa dos tabernáculos, que eles há muito tempo não faziam, restabeleceram a festa dos tabernáculos. O povo de Deus é um povo que festeja, mas não festeja as festas do mundo, nós festejamos o nosso Deus. Todo dia de culto precisa ser um dia de festa ao nosso Deus. Sabe, isso está tão distante do meu coração. Eu não enxergo assim, eu não vejo assim. Mas precisamos ver. Precisamos ver. Diz ali também que o povo estabeleceu uma aliança sobre guardar a lei, sobre guardar a palavra de Deus. Ali era a lei ainda. Mas o povo estabeleceu essa aliança de guardar a palavra. Sabe, nós temos que ter essa aliança entre nós e Deus, de guardar fielmente a palavra. Sem a palavra nós não temos nada. E por último aqui, o povo de Israel, junto com os líderes ali, eles retiraram os estranhos e condenaram os casamentos mistos. O que eram os casamentos mistos? Os homens e as mulheres se casando com homens que não eram de Israel, que não eram judeus. Esses casamentos mistos, Deus ordenara que não fizessem. Então ali eles começaram a dar um basta, retiraram os estranhos, condenaram toda essa mistura desse julgo desigual, porque o povo se contaminou com aquele
aqueles que não eram de Deus. Esse é o jogo desigual. Pende sempre para o outro lado, pende sempre para levar aquele que é cristão para o lado errado. Então Deus começou a retirar ali e a condenar esses casamentos mistos. Sabe o que acontece? Nós temos que retirar de nós, da nossa casa, da nossa família, aquele conserto, aquilo que foi a história do passado, que não é de Deus, que não é projeto de Deus para as nossas vidas, mas que nós estamos assim ainda, guardando, achando que é isso mesmo. Não, nós temos que tirar de nós aquilo que não serve. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que tirar de nós aquilo que Deus condenou. Amém? Então houve um grande avivamento no meio do povo de Israel. Vamos ficar de pé. Quando alguém se colocou na brecha, um homem se colocou na brecha por uma nação. Quem era esse homem? Era um escravo. Era um escravo. Às vezes a gente se limita porque a gente desconhece o poder de Deus. A Bíblia diz: errais não conhecendo o poder de Deus. Erramos quando achamos que somos nós. Ah, meu Deus, eu sou o meu lar, minha casa. Um homem, um escravo, se colocou na brecha. Deus liberou a unção. Deus liberou a autoridade. Deus liberou o poder. E Deus agiu uma grande obra de restauração física. Sim. Nos portões e nos muros. Mas um grande avivamento, uma grande restauração na espiritualidade da vida. Não limite Deus na tua vida. Não diga para Deus o que você deve fazer. Pergunte a Ele. E Ele vai te dizer. Não diga para Ele. Pergunte a Ele. Não pergunte a Ele quem vai. Se coloca na brecha. Fala assim mesmo que você. Envia-me. Nós temos, melhor dizendo, tanta coisa para fazer. Deus espera a resposta de nós. Atitude. Nós precisamos nos empolgar com a obra de Deus. Não olha para os limites da tua vida, mas olha para o que Deus pode fazer. Cuida da tua casa, cuida da tua igreja, cuida da tua vida. Vigia e ora. Pede ajuda ao Senhor para fechar as brechas. Não é tempo de pararmos. É tempo de agirmos. Amém? Então deixa o Senhor fechar as brechas da tua vida nessa noite. Clama ao Senhor. A palavra diz: clamas a mim e responder-te. Então clama ao Senhor nesta noite. Assim como Neemias esteve orando e clamando e chorando por muitos dias. Se você precisa clamar e chorar diante do Senhor, pela tua casa, clama. Pela tua vida, clama. Pela tua igreja, clama. Ou melhor, eu diria, por você, igreja, clama. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. Essa é uma palavra para avivar. Você entendeu? Não é para chorar de desespero, mas é para avivar.
palavra do Senhor? Fidelidade e graça, que levantaram outra vez, me deram forças, prosseguiremos a tua luz, acendeu meu coração. Agora, Senhor, agora. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor, que levantaram outra vez, me deram forças, prosseguirei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Na fraqueza do meu ser, manifesta o teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Deus, aleluia. Você não deu uma resposta para mim, não. Mas lá dentro do teu coração, deu uma resposta para Deus. Eu devo respostas a Deus. Se você quer dar respostas ao Senhor, coloca a mão no teu coração. Deus de glória, Deus de majestade, Deus de poder, Deus meu e Senhor meu. Ah, Deus de glória, impulsou as nossas vidas. Renova-nos, Senhor, na tua força, no teu poder, na unção do teu Espírito, Senhor. Como Neemias ali se levantou e não viu dificuldade, Senhor, não viu barreiras, Senhor, mas ele clamou a Ti, Pai, dizendo: Senhor, dá-me graça diante desse homem. Guia-me, Senhor, por este caminho. Assim eu clamo também, Senhor, guia a minha vida. Guia a vida dos meus irmãos. Guia-nos, Senhor, para fazer não aquilo que é a minha expectativa ou a minha vontade, Pai, mas para fazer a Tua vontade. A Tua vontade é soberana. A Tua vontade, Pai, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela vai além, Senhor, do que pedimos ou pensamos, Senhor. Então sonda os nossos corações, Pai. Há muita coisa para fazermos, Pai. Há muitas coisas que precisamos inquietar o nosso coração, Pai, para mudar o que está, meu Deus, errado. Para mudar, meu Deus, a nossa própria vida. Para mudar, Senhor, a nossa própria casa, a nossa família. Então nos ajuda, Senhor, que nós possamos viver em santidade. Que nós possamos, Senhor, aprender a reconhecer o mal e a rejeitar o mal. Como dizia Jó, se desviando do caminho do mal. Nos ajuda, Senhor, a nos desviarmos do caminho do mal. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a totalidade da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a que essa palavra não seja viva, real, operante na minha vida, operante na vida dos meus irmãos, de toda a igreja, Pai.
Deus, Senhor, a edificar uma igreja santa, com a ajuda do Teu Espírito. Me ajuda a fazer parte disso, Pai. Sonda meu coração e me conheça. Vê se há em mim algum caminho mau e lava-me, Senhor. Assim eu oro por cada um de nós, pelas nossas famílias, pela Tua igreja, Senhor, para que sejamos assim, meu Deus. Sejamos aqueles que vão dar uma resposta